Você já refletiu sobre o motivo pelo qual a maioria só ouve quando alguém grita? Por que associamos forçar o barulho? E por que aqueles que parecem ser mais frágeis podem ser os mais letais? Disse uma vez que quem luta contra monstros deve ter cuidado para não se tornar um. Mas e se o verdadeiro monstro nunca fala? Nunca ataca diretamente, apenas observa e aguarda? Vivemos em uma era em que as pessoas fazem barulho, e o valor de uma ideia é medido pela quantidade de curtidas e pela rapidez com que se espalha. Porém, há outro jogo, um mais antigo e arriscado, que ocorre no subsolo das intenções. É nesse jogo que desejo te dirigir hoje. Já teve a sensação de que estava sendo manipulado? Sem evidências, sem palavras, apenas pelo clima? Já tive a impressão de que está perdendo algo, mesmo sem saber ao certo o que é? O que nos domina nem sempre é o que se impõe de forma agressiva. Muitas vezes, é o que nos contamina de maneira silenciosa. Este vídeo não é um manual para a maldade. Trata-se de um espelho, e talvez você não goste do que vai encontrar. Vamos explorar agora 5 regras de poder que Maquiavel provavelmente não escreveu, mas certamente teria sido invejado. Regras que não desacreditam a autoridade nem alarme. Regras que corroem mais do que qualquer julgamento lógico. Regras que podem ser aplicadas a você, ou que você pode usar neste momento. Mas tenha cuidado, pois uma vez que você vê, não pode mais desistir. Essas ideias não são certas. Eles não vão te ensinar a conquistar amigos e influenciar pessoas. Eles vão te ensinar a superar a si mesmo e aos outros sem que ninguém perceba que você está competindo, pois o mundo não é de quem fala mais alto. Pertence a quem sabe o momento certo de ficar em silêncio. Sabe aquele tipo de pessoa que chega a um lugar e, mesmo sem explicação, todos notam? Não é pela vestimenta, nem pela estatura, nem pela voz. É pela falta de algo, ou pela existência de algo, que ninguém consegue identificar. Essa é uma manifestação do invisível, a potência de quem controla o jogo sem fazer um movimento. Maquiavel tinha consciência de que o verdadeiro poder não é aquele que se ostenta nem o que se oculta. Os homens tendem a julgar mais pelo olhar do que pelo toque. Ele escreveu como se estivesse retratando nossa época atual, em que as pessoas estão mais preocupadas em aparentar o que realmente são. Porém, o invisível não precisa aparecer, pois é ele quem reina em silêncio. Não é necessário fazer anúncios. Ele está constantemente um passo atrás, mas ainda assim está à frente de todos, enquanto os demais se apressam para ocupar espaço. O que é invisível molda o ambiente ao seu redor. Ele não participa de competições. Ele forma. Há uma cena que ficou gravada em minha memória. No dia seguinte, um ex-colega de trabalho, desses que quase ninguém percebeu, foi demitido de maneira repentina. O sistema da empresa começou a apresentar falhas, relatórios sumiram, documentos foram rejeitados e decisões ficaram pendentes. Dias depois, descobriu que aquele homem, considerado irrelevante, era o único que conhecia o local onde as chaves invisíveis do funcionamento interno estavam guardadas. Ele nunca se defendeu nem falou a voz, apenas oculto e isolado. Essa é a regra número 1. O verdadeiro poder está onde todos estão olhando. Já parou para pensar por que os mais perigosos costumam ser os mais tranquilos? Isso acontece porque eles não estão interessados em te convencer. Eles apenas observam, e quando chega a hora certa, reescrevem as regras. O invisível se comporta como um vírus. Não manifesta sintomas, nem deixa pistas quando invade. Quando se espalha, já está infectado. Ele não precisa enfrentar. Basta permitir que o outro seja consumido por suas próprias desconfianças. Pessoas que dominam em silêncio compreendem algo que a maioria ainda busca aprender de forma barulhenta. A emoção manifestada é a munição fornecida, o olhar irado, a voz elevada, o corpo reativo. Tudo isso é leitura para quem sabe como aplicar. Porém, o olhar sereno, o silêncio, a ausência planejada. Isso faz com que outra pessoa fique confusa e desorientada.
O invisível também sabe aproveitar o tempo. Ele aguarda e a espera, quando bem empregada, torna-se uma tortura sofisticada. Trata-se do jogador de xadrez que se abstém de mover uma peça por já ter conhecimento do estágio da partida. Ele não deseja te derrotar. Ele deseja que você vença ao tentar derrotá-lo, e consegue. Já notou como o mistério é cativante? As pessoas têm o que não compreendem e o que desconhecem. Elas tentam dominar, porém o invisível não permite ser tocado. Ele é quem busca decifrar, prever e alcançar, mas sempre falha por um pequeno detalhe. E esse centímetro representa o abismo. Ser invisível não significa ser passivo, mas sim ser estratégico. É entender que em um mundo em que todos se expõem, quem permanece escondido possui o verdadeiro poder. É como caminhar por uma sala escura, conhecendo perfeitamente a localização dos móveis, enquanto os demais esbarram neles. Recordo-me de uma mulher que encontrei em um congresso. Ela quase não falava, sentava-se no fundo, anotava em silêncio. Ninguém solicitou sua opinião. Até que, em um momento de crise, todos se voltaram para ela e, com apenas frases, ela desfez 3, o problema que 10 homens não solucionam em 2 horas. Uma sala ficou em silêncio e ela simplesmente afirmou: "Eu não falei antes porque ninguém estava pronto para ouvir." Lá, compreendo o poder de não precisar estar em cena e não ser quando a cena exige sua presença. O invisível também se refere àquilo que nunca responde como se espera. Você tenta machucar, mas ele não sangra. Você tenta provocar, mas ele não reage. Você tenta fazer barulho e ele fica quieto. É esse silêncio, meu caro. Trata-se da lâmina mais afiada do jogo. Ao controlar seus próprios impulsos, você se torna imprevisível. E o imprevisível é temido, pois ninguém se atreve a enfrentar o que não pode antecipar. Há uma beleza obscura nisso. Uma forma de poder que não precisa destruir o outro, apenas precisa se manter inabalável enquanto tudo ao seu redor desmoronar. Trata-se de uma guerra silenciosa, na qual vence quem permanece centrado enquanto todos ao redor enlouquecem. É possível que você já tenha vivenciado esse poder. Talvez você seja uma pessoa que, por meio da dor, aprendeu a não reagir, a guardar e a esperar. E talvez ainda considere isso uma fraqueza. Não é verdade. É domínio e domínio. Começa no invisível, no espaço que você ocupa sem precisar levantar a mão, na presença que muda o ambiente mesmo sem fazer barulho, na força que só quem já perdeu tudo sabe usar. Se você entende isso, já não é mais o mesmo. Você começou a jogar o jogo que ninguém te ensinou. Você já tentou mudar alguém, iniciar por uma explicação, persuadir, insistir, e no final, ver que quanto mais insistia, mais a pessoa se opunha? Possivelmente porque você estava focando no alvo errado. O verdadeiro jogador nunca busca controlar o outro. Ele controla o campo, o cenário e o contexto em que uma pessoa atua. Maquiavel entende isso como ninguém. Não é uma questão de derrotar o inimigo diretamente, mas de reconfigurar o cenário em que ele opera, de modo que cada movimento que ele faz o conduz inevitavelmente à sua própria ruína. A falha de quem deseja dominar os outros é focar no corpo, na fala e no gesto. Porém, quem realmente deseja dominar o foco é o ambiente. É como trocar a música de uma cena de filme. A imagem permanece inalterada, porém, tudo parece diferente. O herói se torna vilão, a paz se transforma em ameaça e ninguém compreende porque isso é o segredo da manipulação sutil. Ela não força, ela lidera. Um líder maquiavélico, por exemplo, nunca confronta diretamente. Ele altera as regras do jogo quando ninguém está prestando atenção, e quando os jogadores se dão conta, já estão envolvidos em uma batalha que foi decidida sem a presença deles. Isso se aplica à política, é claro, mas se aplica ainda mais aos relacionamentos íntimos. Já experimentou um silêncio constrangedor em uma sala? Uma ausência que conhecesse mais alto do que qualquer palavra? Esse é o contexto. Às vezes, a falta de resposta, a retirada de um gesto ou a alteração no tom é suficiente para levar alguém ao colapso.
O grande truque aqui é agir de forma neutra, enquanto tudo ao redor é movido. É como virar um copo d'água lentamente, até que ele transborde, sem que ninguém perceba que foi você quem derramou. Você apenas realocou. Em uma conversa difícil, optei por não responder a uma acusação. Apenas olhei, sem desviar, confirmar ou explicar. E a outra pessoa começou a se embaraçar, a tentar se explicar, a retratar o que havia afirmado. Não triunfou por meio de palavras. Eu triunfei com o espaço, com a atenção, com o campo de batalha que se localiza ali e que eu dominei sem fazer nada. Esta é a segunda regra. Não busque derrotar o inimigo. Gire o mundo ao redor dele até que ele perca a noção de onde está pisando. Ao mudar o cenário, você remove os pontos de apoio do outro. De repente, as alianças desaparecem e o ambiente muda. O que antes era certo passou a parecer incerto. E ele, instintivamente, começa a tropeçar. Não por sua ação de empurrá-lo, mas porque ele perdeu a gravidade. Você nota a genialidade? Não existe conflito, a arquitetura. Em vez de quebrar a porta, você transforma as paredes até que a porta deixe de existir. Imagine uma pessoa tentando manter a autoridade em uma sala onde todos começam gradualmente a ignorá-la. Não porque alguém sugeriu que você ignorasse, mas porque você decidiu redirecionar as conversas, os olhares e a atenção. Você teve algumas incertezas, desviou seus interesses e alterou suas prioridades. E quando ele tenta retomar o controle, já passou da hora. Como Maquiavel escreveu, os homens tendem a julgar mais pelo que veem do que pelo que tocam, e o que veem é determinado pelo ambiente em que estão. Quem domina o cenário, domina a percepção. O mais assustador de tudo é que funciona mesmo quando ninguém está ciente disso, especialmente quando ninguém está ciente. Um grupo pode ser alterado por uma simples voz. A falta de alguém pode fazer com que um amigo se torne um inimigo. Um gesto não realizado pode ser mais impactante do que qualquer ação. E, de repente, o outro começa a se questionar, a se reorganizar, a se desestabilizar, tentando descobrir onde tudo começou a desandar. Porém, não teve início. Você apenas alterou o pano de fundo. A beleza cruel dessa técnica é que ela exige frieza. Você não está se esforçando para persuadir. Está moldando realidades diferentes, jogando xadrez com o tempo, e cada ação sua é como uma gota. Sozinho parece insignificante, mas com o tempo se torna avassalador. Controlar a situação de modo que não seja necessário persuadir ninguém, fazendo com que seja a única opção disponível para o outro, seja a que você planeja. E não se trata de mágica, mas de psicologia. As pessoas mudam de comportamento não por serem convencidas, mas porque percebem que o mundo ao seu redor mudou e precisa se ajustar. Você pode empregar isso de maneira prejudicial ou de maneira libertadora. Podemos usá-lo tanto para aprisionar, quanto para se libertar de ciclos importantes. A manipulação do cenário pode ser fundamental para se livrar de relacionamentos amorosos, reverter situações injustas e escapar do controle disfarçado de carinho. Porém, uma coisa é certa: quem pretende alguém pela força sempre se tornará refém da resposta do outro. Quem controla o ambiente se torna imperceptível, porém inescapável. Não se trata de vencer uma disputa. Trata-se de nunca precisar brigar, porque você já escreveu o roteiro quando o outro entra em cena. Você deseja se vingar? Não concordo. Altere o ambiente até que o outro se desfaça. Você deseja ser respeitado? Não cobre. Revogue o acesso até que o respeito se torne imprescindível. Você deseja dominar? Ajuste o jogo até que o oponente não tenha mais opções de movimento. É como afirmar que você pode até brincar, mas o tabuleiro é meu, e quem comanda o tabuleiro não precisa mover as peças. O movimento mais mortal nem sempre é o mais óbvio. Às vezes, ele começa com um passo para trás, não por resistência, mas para fazer o outro acreditar que venceu. É profundamente humano e igualmente ignora a fragilidade dos outros.
O mundo nos ensinou a relacionar força à rigidez, à postura firme e à voz imponente. Porém, existe uma força mais perigosa, mais sutil e mais mortal, que se oculta sob a fachada da fragilidade. Maquiavel afirmava que o príncipe perfeito é meio raposa, meio leão. Porém, o mundo aprendeu a rugir diante da raposa que finge estar ferida, suja o próprio pelo, finge mancar na frente do caçador e usa sua aparente fragilidade como armadilha. Essa é a regra mais surpreendente de todas. Aparente derrota para que o outro relaxe a defesa. Você já presenciou isso na vida real, nos relacionamentos, na política ou nas guerras emocionais silenciosas entre indivíduos que aparentemente se amaram? Você parece estar ofendido, magoado e vulnerável. O outro se acalma, sorri, acredita que triunfou, que você está sob domínio. Porém, enquanto ele se exibe, você observa em silêncio algo que ele não vê. Você analisa os códigos, identifica vulnerabilidades e detecta padrões. E quando chega um golpe, não é impulsivo, é preciso, não é vingança, é estratégia. Houve uma vez em que fiquei em silêncio diante de uma injustiça pública. Todos aguardavam uma ocorrência minha, e eu quase reagi. Mas algo dentro de mim disse: espera. Esperei, e dias depois, quem me expôs se autodestruiu por exagero, por arrogância, por achar que já havia vencido. A falsa percepção de fraqueza é cruel, porém libertadora, pois te mantém fora do radar. Enquanto os demais se avaliam pela força aparente, você se coloca na sombra e ninguém teme o que acredita já ter vencido. Observar. Não é uma questão de se humilhar ou se rebaixar. Trata-se de encenar, de usar o ego do outro contra ele, de ser o espelho da soberba dele, até que ele se afogue no próprio reflexo. O leão ruge, mas quem ruge demais acaba atraindo caçadores. A raposa não é. A raposa circula entre eles como uma sombra, e quando morde, o sangue já está ressecado. Antes que alguém compreenda o que aconteceu, a estratégia estratégica exige bravura. Não se trata de passividade, mas de controle. Trata-se de uma peça teatral interpretada com tamanha exatidão que o outro acredita no personagem que você criou para si mesmo e se deixa levar. Você não precisa se justificar, apenas se silenciar com propósito. E esse silêncio machuca mais do que qualquer palavra. Você sabe o que é mais doloroso para o ego? É acreditar que não há controle e, tarde demais, percebi que apenas estava sendo demorado. Não existe maior do que perceber que a vitória era uma armadilha e você aplaudiu sua própria queda. Essa regra só é eficaz se você dominar duas coisas: autocontrole e paciência. Pois há momentos em que tudo em você vai clamar por um acontecimento e você precisará silenciar. Não por você ser fraco, mas porque está aguardando o momento preciso, e esse momento não avisa. Ele chega como o corte abrupto de uma lâmina invisível, com um olhar baixo, um pedido de desculpas, uma retirada estratégica. Tudo isso pode ser parte da coreografia. Enquanto o outro se distrai com a encenação, você se prepara para o desfecho. E quando chegar, não será com gritos, mas com decisões definitivas, ações inexplicáveis e a firmeza de quem já triunfou muito antes do jogo começar. Essa é a beleza obscura da ilusão da fragilidade. Embora você já possua uma chave de porta de saída, ela faz com que outra pessoa pense que está sem controle. E se você fizer certo, ele nem vai notar que perdeu. Só vai perceber tarde demais, quando não houver mais oportunidade de fuga, pois o golpe não foi desferido com raiva, mas com exatidão e precisão. É o que distingue o manipulador comum do estrategista mortal. Não é necessário exibir os dentes. É preciso fazer o outro rir enquanto afia a lâmina. No final, quem aparentemente perdeu o comando do momento do ataque e quem comandou o momento governou tudo. Existe um tipo de presença que não faz barulho, não responde, não implora por atenção e ainda assim comanda o ambiente, como se cada olhar tivesse sido preparado para recebê-la. É o silêncio, porém não um silêncio qualquer.
O silêncio que é denso, perturbador e machuca sem necessidade de agressão. Estamos vivendo uma época ruidosa. Todos querem responder, contestar e argumentar. A rapidez com que as palavras são vomitadas nas redes sociais é tão angustiante quanto ridícula. No entanto, existe outro tipo de força invisível e assustadora, a de quem escuta e não se pronuncia. Maquiavel entendeu que o poder reside na esperança, não na ocorrência, pois quem reage se expõe, quem se apressa expõe suas vulnerabilidades e quem revela demais torna-se previsível. Você já vivenciou isso? Quando alguém te ataca, espera que você reaja, mas você apenas observa, impassível e imóvel. E de repente o agressor se desorienta. Começa a tentar explicar-se, a contradizer-se e a tropeçar em palavras que já não compreende mais. Porque o silêncio não é um vazio, é um reflexo. Ele retribui ao outro o que foi projetado, sem filtros ou adornos, e é por isso que o silêncio bem utilizado é mais mortal do que qualquer resposta. Essa é a quarta regra. Quando você opta por ficar em silêncio, suas palavras têm mais impacto do que qualquer discurso. O silêncio corrói, pois semeia incertezas. E não existe terreno mais propício para a ruína do ego do que uma dúvida não esclarecida. Ele está me ignorando? Ele está pensando em algo? Será que ele tem mais conhecimento do que aparente? Essa enxurrada de perguntas silenciosas causa mais danos à comissão do que qualquer ataque direto. Nietzsche afirma: "O que me preocupa não é que você mentiu, mas que, a partir de agora, não posso mais acreditar em você." Quem se cala, domina, pois desarma o oponente de sua principal dependência, a compulsão por controle. O silêncio é uma forma de resistência. Isso significa dizer: "Eu vi o que você fez", sem precisar falar, causar medo no outro apenas com a própria quietude, permitindo que ele se revele na tentativa de compreender o que você está pensando. E quando ele fala demais, é porque já perdeu. Certamente, não se trata de um silêncio qualquer. É um silêncio deliberado, com propósito e determinação. Não o silêncio passivo, mas o silêncio do arqueiro que tensiona a corda, do movimento que empunha o bisturi, do lobo que espreita na sombra. Esse silêncio não representa falta, mas sim uma força contida. Trata-se de uma ameaça implícita que dispensa a legenda. É o aviso discreto de que você não participa do jogo como os demais, e quem não participa como os demais é temido. Certa vez fui urgente a responder a uma acusação feita publicamente. Todos aguardavam um texto, uma argumentação, uma retaliação, e eu não falei nada. Assisti, esperei e, em silêncio, observei os argumentos alheios que se desvaneciam sem que eu precisasse agir. Porque sem fato, não existe combustível. O silêncio também oferece proteção, impedindo que você se comprometa com palavras impulsivas e preservando sua energia para momentos realmente importantes. Além disso, permite que o outro imagine o que quiser, e é nesse ponto que ele se autodestrói. Maquiavel afirma que a percepção é mais influente do que a realidade, e o silêncio nutre essas percepções devido à sua ambiguidade. Ele possibilita que o outro transfira seus maiores temores para você. E o medo é uma arma que você não precisa nem tocar. Dominar pelo silêncio não significa ser indiferente, mas sim estar centrado. É entender que, em alguns momentos, o grito que mais ressoa é o que não foi pronunciado. Na última análise, o silêncio adequado no momento certo pode desestabilizar alguém. Não por falta de atenção, mas porque a pessoa se perde tentando compreender por que você não se manifestou. Você deseja ser gravado? Não responda, não se explique, não peça desculpas. Apenas esteja presente como uma sombra que oprime, como uma ausência que constrange, como um vazio que comunica mais do que qualquer palavra. E o mais assustador, quem é capaz de sentir esse silêncio? Nunca mais te esquecerei. Ao final de tudo, o único inimigo que realmente importa é aquele que reside silenciosamente em sua mente. Você pode aprender a brincar com qualquer pessoa. É possível manipular o ambiente, aparentar fragilidade para atacar,
dominar o jogo através do silêncio. No entanto, se você ainda se refém de suas próprias reações e viver à mercê do que sente, continuará sendo dominado internamente. Esta é a regra final, a mais obscura e a mais transformadora. E você só conquista o mundo quando aprende a não ser mais prisioneiro de si mesmo. Embora fosse considerado cruel, Maquiavel tinha um entendimento profundo da humanidade. Ele sabia que o príncipe mais poderoso não era aquele que governava com medo, mas sim aquele que compreendia intimamente as fragilidades humanas, inclusive as suas próprias. Porque aqueles que não têm controle sobre si mesmos são facilmente influenciados por um elogio, uma crítica ou um olhar atravessado. Isso representa um risco. Você já notou como somos influenciados? Reagimos como máquinas emocionais, como autômatos que se inflamam diante de palavras malditas, gestos ambíguos e silêncios constrangedores. Porém, vencer a si mesmo é romper essa corrente e ser o único no campo de batalha que está de fato presente. Autocontrole não é indiferença, é claro. É entender que nem todo impulso merece ser atendido, nem toda dor precisa ser vingada e nem todo ataque exige uma resposta. É a voz interior que aconselha a esperar, observar e não se trair. E sim, é doloroso, pois em certos momentos, todo o seu corpo deseja reagir, explodir, explicar, implorar, gritar. Porém, o mestre em si mesmo apenas respira. Nesse momento de pausa, reside uma energia que o mundo ainda não consegue compreender. Recordo-me de um momento em que tudo em mim clamava por ação. Fui exposto publicamente, acusado de algo que não cometi, e dentro de mim a necessidade de me defender ardia como fogo subindo pela espinha. Porém, algo, talvez o que restava de sabedoria, disse para se calar. Naquele silêncio, algo se transformou. No exterior, mas interior. Compreendi que minha paz era mais valiosa do que minha razão, que minha sanidade não necessitava de plateia e que minha dignidade não estava sujeita à aprovação de ninguém. É nesse momento que o jogo muda. Porque quando você não tem mais nada a provar, você se torna perigoso. O mundo tem aqueles que não suplicam, não pedem explicações e não se ferem no palco do ego dos outros. Dominar a si mesmo é ter a capacidade de perceber a humilhação se aproximar e não se curvar, de ouvir provocações e sorrir, de sentir a perda e continuar íntegro. Você tem ideia do que isso provoca no outro? Medo. Porque o outro percebe, mesmo sem conseguir explicar, que você não participa do jogo dele. E quem não participa do jogo, altera as regras. Ter domínio sobre si mesmo é possuir uma fortaleza interior e manter os gatilhos automáticos desarmados. É viver como quem já matou o fogo e saiu vivo. Isso não se apreende de imediato. É moldado no fracasso, na solidão, na dor de perceber que você já se entregou demais, já falou demais, já se expôs por pessoas que não mereciam nada disso. Dominar a si mesmo é uma vingança mais sofisticada, pois não busca retribuição. Ela simplesmente prossegue sem explicação, sem saudade, sem espetáculo. Uma pessoa que te machucou nunca mais verá da mesma forma. Não foi porque você ficou tenso, mas porque você se deslocou emocionalmente. E essa falta é o túmulo do controle que ela pensou possuir. Nietzsche afirma: torne-se quem você é. Porém, ele não é prejudicial, pois isso implica em remover muitas versões do mesmo ao longo do percurso. Versões reativas, cuidadosas e desesperadas por compreensão. Quando você elimina essas versões, surge alguém perigoso, alguém que não procura ser aceito, mas é autêntico. Alguém que não deseja plateia, anseia por silêncio. Alguém que já não berra mais. Sim, pois aprendeu a se comunicar com o olhar. E nesse olhar, há a certeza de que você está ciente, de que você percebeu, de que você já tomou suas decisões e de que ninguém pode mais te desestabilizar. Esse é o auge do domínio, não sobre os demais, mas sobre si mesmo.
E quem tem controle sobre si mesmo já ganhou a partida. Portanto, é isso. 5 regras. 5 armas silenciosas. 5 maneiras de viver no mundo sem pedir permissão. E, acima de tudo, sem se perder no processo. Você não precisa mais ser aquele que responde de forma reativa, que grita, que se justifica ou que se desespera tentando demonstrar seu valor. Você pode ser o que observa, o que aguarda, o que faz o tabuleiro se mover com um gesto quase invisível. Porque, no final das contas, dominar não é ser mais barulhento e falar menos com mais intenção. E entenda que quem revela demais entrega seu jogo. Quem tenta convencer demonstra insegurança e necessidade de vencer. O outro ainda não descobriu quem é o verdadeiro adversário. Você não precisa se tornar cruel, apenas precisa se tornar inteiro. E isso é assustador, pois a maioria das pessoas está habituada a lidar com pessoas machucadas. Pessoas que se entregam rapidamente, que se ferem por pouco, que recuam ao primeiro traição de infecção. Porém, quando você chega em silêncio, com tranquilidade nos olhos e sem ansiedade nas mãos, você já triunfou. Você não está jogando para mostrar que é superior. Você está jogando porque se cansou de jogar. E agora, a partida é sua. Não estou aqui apenas como um estudo de estratégia. Estou aqui como alguém que já sofreu muito por excesso de resposta ao longo dos anos. Eu era aquele que explodia, que enviava mensagens longas tentando se explicar e ligava de madrugada porque sentia que eu precisava ser entendido. Porém, nada disso me trouxe tranquilidade. Somente quando aprendi a ficar em silêncio é que passei a ser respeitado. Recordo-me de uma ocasião significativa em que fui traído por alguém próximo. A traição foi evidente, inegável, quase uma afronta. E eu, com a alma em carne viva, apenas fiz uma coisa. Nada. Não houve retorno. Não houve cena. Houve quietude. E naquele silêncio, eu vi o outro ruir. Não por ter vencido, mas por ter finalmente deixado de perder. A partir daquele dia, tudo mudou na minha vida. Eu deixei de expor minhas emoções para aqueles que apenas desejavam colecionar fraquezas alheias. E talvez você esteja nesse momento agora, cansado, exausto, percebendo que luta da forma como te ensinaram, apenas você esvazia. Agora, desejo oferecer algo especial, destinado a que, como você, chegue até aqui em busca de respostas mais profundas sobre sua identidade e o boato que sua vida está levando. Desenvolvi algo que transcende um livro. Um guia para a alma. Um guia que combina ciência, filosofia e pensamento crítico para auxiliar na quebra de padrões mentais, questionamento da própria identidade e origem desde a base. Isso não é um e-book recheado de frases de promessa. É um manual para aqueles que estão cansados de viver no piloto automático. Se você percebe que algo em seu interior clama por transformação, crescimento ou clareza, este é o seu momento. Clique no comentário destacado e obtenha o Manual da Autotransformação imediatamente. Não leia por curiosidade. Leia porque sua vida depende disso. E se optar por embarcar nessa jornada, você não será a mesma pessoa ao final dela. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de se inscrever no canal. Isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdos como esse para você. E claro, deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Sua opinião é muito importante e eu sempre leio tudo. Até a próxima!